Superamos toda a primeira temporada com vários obstáculos enormes, tipo marcar entrevista e conversar. Foram basicamente esses os obstáculos. E iniciamos a segunda temporada com layout diferente. Aí vocês já estão todos, ai meu Deus, tem algo diferente. Será que não vai ser tão bom quanto a primeira? E eu já vou responder. Estou perguntando, cadê o Binão? O Binão tá aqui, só que ele não tá. Ele tá aqui, só que vocês não estão vendo ele. O Binão agora vai ficar no backstage. Então, Binão, dá um salve aí pro pessoal saber que você tá vivo ainda. Salve! Vocês ouviram ele, ele não tá sequestrado nem amarrado aqui atrás, não é nada disso. Hoje a gente vai começar conversando com a Denise nessa segunda temporada com o curso de psicologia, que é o curso que bastante gente quer. E que supostamente é o curso que as pessoas que gostam de ouvir conselhos têm que seguir. Então vamos ver se a Denise foi o caso e como é que ela acabou nesse curso. Denise, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Denise Passarelli, sou psicóloga formada pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e sou mestranda em psicologia experimental. Hoje espero tirar algumas dúvidas de vocês sobre esse curso maravilhoso que eu tive a oportunidade de fazer na UFSCar, mas também tem vários cursos que também têm um background diferente, então eu também vou trazer essa questão para vocês aqui, tá? Pô, demais. E para começar com o começo mesmo, como é que você decidiu fazer psicologia? A Denise lá, pré-curso, a jovem Denise. Vai começar com uma história muito engraçada. Ah, por favor. Então, um dia, né, eu estava lá na minha 8ª série, eu decidi que psicologia era um curso muito legal, que eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre o ser humano, e eu decidi especificamente que eu iria fazer esse curso na Unicamp, certo? Então, vamos fazer psicologia na Unicamp. Decidido. Só que um dia cheguei no meu primeiro ano do ensino médio, né? E conheci uma amiga que também queria fazer psicologia. E eu toda animada disse, não, porque eu vou fazer psicologia na Unicamp. Aí já começaram a destruir meus sonhos por aí, porque não tem psicologia na Unicamp. Vocês não esperavam por essa. Mas sempre foi uma decisão muito firme da minha parte, né? Passei por dificuldades, porque vestibular de psicologia na UFSCar não era tão simples quanto eu pensava, quanto a jovem Denise pensava. Então, quando eu fiz o vestibular pela primeira vez, eu acabei não sendo aprovada. Aí eu tentei por um outro caminho, mas quando o coração escolhe psicologia, é psicologia mesmo. Eu acabei, como filho pródigo, retornando a casa e entrando em psicologia, e se mostrou o contrário do que eu sempre imaginei, né? Primeiro, você me perguntou por que eu decidi psicologia, né? Claro que tem toda essa questão sobre compreender o ser humano, sobre você poder ajudar as pessoas em momentos de dificuldade, mas a pessoa que pensa em psicologia também tem algumas crenças, né? Como, por exemplo, eu vou conseguir desvendar o mistério do comportamento humano, eu vou conseguir, vamos lá, um pouquinho mais exagerado, eu vou conseguir ler mentes, eu vou conseguir reprogramar o cérebro, eu vou conseguir várias outras coisas. E é importante que o aluno de psicologia, ele vá ciente que a psicologia é uma ciência. Então, muito do que a gente pensa sobre a psicologia provavelmente está completamente errado. A ciência a psicologia é uma ciência que você também tem a experimentação, você tem um método científico, você tem todas as dificuldades de estudar estatística, você estudar neurociências. Então, não é só aquilo que a gente pensa que vai chegar interpretando sonhos, que vai fazer o mapa astral, que vai ensinar o coach de motivação. Tudo isso é fora da psicologia. Tudo isso é pseudociência. Senhora, já destruiu todos os meus sonhos. Então eu não vou ler mentes, não tem reprogramação do meu DNA. Esse curso. O roteiro aqui a gente pode mudar, então. Vamos ter que mudar um pouco a abordagem. Mas tem as partes legais, a gente também vai conseguir chegar nisso ao longo das perguntas, né? Ah, legal. Dê, desde pequena, você falou que lá para a 8ª série você resolveu que queria fazer psicologia na Unicamp. Mas antes disso, você queria fazer algum outro curso ou você nem pensava sobre o assunto? Tem aquele curso que você queria fazer quando era pequena, que mudou, alguma coisa assim?
Então, quando eu decidi, quando eu conheci o conceito de ensino superior, eu já escolhi logo a psicologia. Mas antes disso, claro que eu queria ser uma supermodelo, uma super cantora, apesar da minha voz ser péssima, super famosa. Já pensei em muitas outras coisas, mas quando eu tive o conceito de ensino superior, eu já sabia que eu queria cursar psicologia. E mesmo sem ter muito bem definido o que era a psicologia enquanto ciência, e sem ter definido também o que faria o psicólogo, quais são as áreas de atuação, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também, o que faz o psicólogo. E aí vamos esclarecer muitas coisas que acho que vai instigar muitas pessoas que estão em dúvida em relação ao curso. Eu realmente espero que sim. Só mais uma pergunta que eu fiquei com dúvida, na real, a gente não perguntou para você. Você estudou em escola, primeiro, de onde você é? Você falou que ia em Campinas, né? Geralmente o pessoal de São Paulo não pensa em ir para o interior, então eu imagino que você não é de São Paulo, capital. De onde que você é? E você estudou em escola particular, escola pública, como é que foi? Eu sou de Mococa, interior de São Paulo. A vaquinha Mococa está mugindo. Quem nunca ouviu esse comercial, né? Quem nunca comprou o leite condensado Mococa, tem muitos outros produtos legais. Provavelmente vocês não conhecem, porque não chegou no resto do mundo, ficou só para Mococa mesmo. Tem até o cappuccino Mococa, mas eu acho que não chegou tão longe. Tem a Mocoquinha. Então, e assim, a minha escolha pela Unicamp, porque eu sempre tive admiração pela Unicamp enquanto uma universidade, e minha mãe passou por tratamento na Unicamp, então eu tive o prazer de conhecer a Unicamp, só que também eu tinha um amor muito profundo pela UFSCar, porque no primeiro ano eu fui conhecer a UFSCar, a USP de São Carlos, e conhecer o zoológico, né? Então, tudo isso foi, assim, um dia muito especial para mim, e foi aí que meu amor pelo Unicamp morreu e pelo UFSCar nasceu. Aí eu sempre foquei na UFSCar. Tanto é que quando eu fiz vestibular, eu fui aprovada em outras universidades, mas eu fiquei muito focada na UFSCar em si, porque passou a ser o meu sonho, já que mataram o meu sonho da Unicamp, né? Então, bora para a UFSCar, que também é maravilhosa. E cantora não era mais opção, né? Oi? E cantora não era mais uma opção? Não era mais uma opção, porque eu já descobri que minha voz era péssima, que eu não tinha ritmo, mas até aí o Gustavo Lima também não tem e canta, né? E como é que é o curso na UFSCar? Que você já está formada aí, já está no mestrado, está tudo chique aí, já está avançando para elementos. Eu ainda acredito que você vai acabar lendo. Se é que você já não está lendo nossas mentes aqui, isso foi só para dizer a nossa atenção. Mas Claro. como é que é o curso? É de manhã, é à tarde, é integral? Como é que funciona aí na UFSCar? Certo. Antes de eu responder essa questão do Léo, eu só vou finalizar com a questão do João, porque eu estudei em escola pública, viu? Eu estudei em ETEC, ETEC de Mococa, a ETEC Francisco Garcia, que eu tenho enorme carinho por ela. Antes de entrar na ETEC Francisco Garcia, estudei numa escola pública também, e um professor um dia disse que alunos de escola pública não poderiam entrar em universidades públicas, que isso não era para gente. Então, isso me instigou muito e me fez eu falar assim, não, a UFSCar, a Unicamp, a USP, um dia eu vou entrar em alguma delas, né? E aí, mais para frente, eu acabei escolhendo a UFSCar. Psicologia na UFSCar é um curso integral, ocorre de manhã e à tarde, algumas disciplinas também podem ser feitas à noite, só que quando as pessoas pensam em curso integral, elas pensam assim, nossa, das 8 da manhã às 6 da tarde eu vou ficar tendo aula. Não é assim, não é todos os dias que você tem aula, e existem janelas para você fazer seus horários de estudos. Então, por exemplo, às vezes você tem aula na segunda manhã inteira e às vezes na terça à tarde inteira. Vai depender do ano que você tá. O primeiro ano e o segundo ano costuma ser um pouco mais puxado. No terceiro, quarto, quinto, costuma ter janelas maiores, porque aumenta a complexidade, então você precisa de janelas maiores para estudar. E eu vou contar uma novidade muito legal do curso de psicologia que vai fazer vocês gostarem muito. A gente tem estágio desde o segundo ano. Então, desde o segundo ano, a gente tem contato com a prática profissional, que isso é um grande diferencial da psicologia da UFSCar. Nossa, é bem cedo, né? Porque, pelo menos engenharia, os dois, vai ser lá pro terceiro ano que você vai ter contato com as matérias do seu curso, não é nem estágio. Ter contato com as matérias do seu curso, já ter contato
em 2 anos, e o curso é 5 anos também, psicologia, né? Então você fica 3 anos nesse negócio de estágio. Exatamente. Já no segundo ano, você faz uma escolha. Claro que a grade ela é feita de acordo com o nível de dificuldade. O que você teve de aula no primeiro ano vai embasar o estágio do segundo ano. Então, claro que você já não sai atendendo as pessoas, você faz acompanhamento, você faz alguns estágios de anamnese, que você vai fazer só avaliações, coisas mais simples, e conforme vai avançando na grade escolar, que você tem mais contato com disciplinas, como avaliação psicológica, entre outras, e aí você vai tendo mais responsabilidade no estágio. Geralmente a gente começa a atender na clínica no terceiro e no quarto ano. Então, são praticamente 4 anos de estágio, né? O primeiro ano que você tem de estágio é um pouco menos complexo, o segundo ano já começa a aumentar um pouco de responsabilidade, nível de dificuldade, até chegar no último ano que você faz os atendimentos de fato. Então, que você coloca a mão na massa e você sente um pouco do que é ser psicólogo. Nossa, bacana demais. E daí, você falou que você não entrou da primeira vez, né? É só fazer um comentário que eu achei bem excêntrico. Na ETEC falavam que vocês não iam entrar em escola pública, eu achei meio estranho, né? Não. Talvez eu tenha confundido na hora de falar, mas não, a ETEC jamais fez isso. Ah, tá. O que aconteceu isso foi numa escola pública antes de eu ingressar, né? Lá para meados de 2007, que as políticas públicas de cotas, as políticas públicas de ingresso para pessoas de escola pública não eram tão fortes, então talvez essa crença era cristalizada entre os professores de que realmente aluno de escola pública não teria essa oportunidade. Então, é aí que a gente entra na importância das ações afirmativas para a gente ter uma equalização de pessoas competentes igualmente, mas que têm menos oportunidades no ensino superior. Sim. Que geralmente na ETEC são as escolas públicas de elite, assim, né? O ensino médio, acho que o Léo já sempre passou por isso, a gente estudou ensino médio, escola estadual normal, assim, e realmente a gente falava que ia passar, que ia fazer o fiscal e o professor ria da nossa cara, sabe? Era escola estadual que eu estudei. E o pior do que isso é que você às vezes cria um ambiente que você meio que indiretamente fala isso, tipo, na minha escola não tinha nenhum cartaz da UFSCar, ninguém falava da UFSCar, de Enem, ninguém falava disso. Tipo, não era possível, não era tipo uma possibilidade. Ninguém falava que você não conseguia, mas meio que indiretamente tá ali, né, a mensagem. Falava que não existia, né? A mensagem estava lá, né? Só não estava diretamente, como essa professora teve coragem de me dizer. E que também é importante, porque motiva. Fala assim, como assim eu não posso? Eu posso, eu vou, eu faço, eu tô e eu fiz. Então é a mensagem que eu deixo para todos, né? Como não pode? Pode, e vai, e vamos. É bacana a gente que conseguiu passar, né? Conseguiu quebrar essa bolha, essa barreira, a gente voltar e olhar para trás e falar, não, gente, é possível sim, vamos lá, que é para vocês. A universidade pública é justamente para, né, para todo mundo, não é só para quem, sei lá, pagou para alguma coisa. Mas, você falou que de primeira você não passou, e depois você foi uma segunda tentativa, né? Como é que você estudou para passar? Você tinha alguma rotina? Você tinha uma estratégia? Como é que foi? Então, talvez não seja o melhor conselho a se dar para os vestibulandos, mas eu vou ter que ser honesta. Não, eu não estudei. Eu fiz o Enem com um nível de ansiedade muito menor, com menos pressão, e assim foi possível que eu tivesse mais concentração. Quando você faz o Enem pelas primeiras vezes, que é decisivo, olha, se eu não passar, né, eu vou continuar aqui na minha cidade, eu vou ter que fazer mais cursinho. Isso cria um ambiente muito ansiogênico. Então, quando você sai desse ambiente ansiogênico, você tem maior probabilidade de ter concentração, e você fala assim, se eu não passar, não é de todo mal, eu já estou fazendo um outro curso, eu posso dar continuidade, eu posso ver o que eu consigo fazer dentro desse curso que é do meu interesse. Então, foi realmente redução do nível de ansiedade, porque realmente eu acabei não estudando nesse ano e me dedicando nas matérias das disciplinas do curso que eu estava fazendo naquele momento. Fica tranquilo, você não é a primeira pessoa dessa dica, não. Mais pessoas deram essa dica de, cara, só não ir nervoso, que ajuda bastante. A mudança de ambiente é uma coisa muito importante, porque o vestibulando, ele sofre muitas pressões, né? Pressões da família, pressão de si mesmo, autocobrança. Então, às vezes, a mudança de ambiente
é uma coisa importante, porque às vezes não é a falta de conhecimento, mas sim toda a ansiedade no entorno. E tem estratégias de manejo da ansiedade, que também é muito importante para quem está aí no período de vestibular. Tentar reduzir a ansiedade, tentar fazer terapia, tentar fazer uma orientação profissional, sempre é o que a gente indica, né? Porque às vezes não precisa esperar todo ano para ter que fazer novamente o vestibular com menos ansiedade. Você pode tentar reduzir a ansiedade no dia a dia, com algumas estratégias que é da psicologia, como, por exemplo, respiração, técnicas de relaxamento. Tudo isso vai ajudar você tirar um pouco dessa tensão que é oriunda dessa situação ansiogênica, que é o vestibular. Não, você levantou uma bola que eu acho que a gente, tipo, a ideia do diário de cursos aqui é um pouco disso. É um pouco de você conhecer um pouco dos cursos antes de você escolher, porque a ideia é ajudar as pessoas a errarem menos. Porque você falou de orientação profissional, vou até falar para você falar um pouco mais sobre isso, mas é que a maioria das pessoas acaba não pensando muito sobre profissão e acaba escolhendo meio que pelos estereótipos. Então, às vezes, mesmo que a pessoa não passe, tipo, saiu do ensino médio, fez o Enem, você não passou, às vezes, igual eu e o João, a gente fez um curso técnico e a gente trabalhou na época, e ajuda você a se conhecer esse tipo de coisa. Então, esse período antes da. O João chegou a falar isso no episódio, eu acho que às vezes você fazer um curso técnico, todo mundo deve fazer um curso técnico, mesmo de uma coisa que você não vai trabalhar na vida, que você trabalha e você começa a se conhecer mais trabalhando. Então eu queria que você falasse mais sobre isso, escolher a profissão, porque você é psicóloga, né? Toda mestranda aí, dando aula pra gente, literalmente, aqui quase. Ah, imagina, eu fiquei tímida. Mas a questão do curso técnico, ela é muito interessante, porque eu mesma fiz curso técnico em Química, né? Nenhuma relação com a psicologia, mas não foi perdido porque fez eu conhecer uma coisa que eu realmente não quero fazer. Nunca. Odeio! Brincadeira. Mas Química, por exemplo, foi uma oportunidade de uma profissão que eu cogitaria prestar vestibular, mas que com o contato da prática no dia a dia, eu percebi que não era o meu perfil. A orientação profissional, você vai ter um profissional da psicologia ajudando você ver o seu perfil, ver questões da personalidade para ver o que se adequa mais ao seu perfil e às carreiras. Mas nem todos têm condição de pagar por uma orientação profissional. Então, as dicas que eu dou é você buscar grade do curso, uma informação de domínio público que você pode pesquisar no Google, que você vai encontrar a grade de vários cursos. Tem alguns testes, eu não sou de recomendar testes pela internet, mas eu vou fazer uma ressalva. Alguns testes, por exemplo, para ver o seu perfil, se o seu perfil é mais analítico, mais para exatas, se é um perfil mais para humanas, se é um perfil mais para saúde. Depois eu vou tentar encontrar algum que seja confiável para vocês deixarem na descrição do vídeo, para as pessoas poderem. Não é um teste validado, não é um teste igual o que você vai fazer num consultório de psicologia, mas se você não tem condições de pagar por é uma forma de você falar assim, não, eu realmente não me dou com a humanas, então o meu perfil é exatas. Porque o autoconhecimento, como o Léo falou, é muito importante. Você gosta de ler vários conteúdos, ou você gosta de fazer alguma análise, você gosta de fazer cálculo, você gosta de área de cuidar da saúde, você gosta de biologia, então o que você mais gosta e o que mais se adequa ao seu perfil. Então, as estratégias sempre você está pesquisando sobre o curso, a área de atuação, o que você vai poder fazer depois de formado, como que é o mercado de trabalho, porque muitas pessoas não se atentam a uma questão importante que é o mercado de trabalho, que depois que você tem a formação, às vezes você não consegue encontrar um emprego como você esperava, e isso também gera muita frustração, muitas pessoas acabam, inclusive, buscando uma outra graduação, porque a graduação que fez não corresponde às expectativas financeiras para pós-curso. Então, deve-se estar atento a todos esses detalhes, né? O que você quer fazer, quanto que você pretende ter de retorno posteriormente, porque a graduação é um investimento que você faz em si mesmo, não só pelo conhecimento, mas também é o que você vai trabalhar posteriormente, né? Então tem que estar atento a esses detalhes. Nossa, por isso que eu tenho medo de psicologia, por isso que eu não fiz psicologia, eu acho. As coisas são muito abertas, não tem ou igual a conta, que você fazer uma integral, por mais difícil que seja, no final tem um resultado, sabe?
Agora você não tem resposta certa. Pega a Denise, pegar qualquer psicólogo, provavelmente a Denise vai concordar que não tem um método perfeito que você vai sair com a profissão. É meio que um autoconhecimento ali, de você ir se conhecendo e conhecendo as possibilidades e experimentando. Mas dá maior medo disso, uma pressão. São muitas variáveis que controlam o comportamento humano, então a gente não consegue ter o controle para ter a continha final, porque é sempre uma outra variável interveniente, né? Não é uma ciência exata, é humana. E eu queria levantar um pouquinho mais esse ponto, Denise, porque em algum momento, a gente, aqui no Diário, surgiu porque eu e o Bino estava conversando, chamou o João, mas antes disso eu fiz a Jornada das Profissões, eu conversei com a psicóloga aí da UFSCar, a Mona Lisa, salvo engano, que ela trabalhou bastante com orientação profissional e tudo mais. Ela até me corrigiu na época que eu falava orientação vocacional, e eu acabei não perguntando na época sobre o acesso. Eu queria saber de você que fez estágio, se bastante gente procura, como é que é o acesso aqui em São Carlos mesmo, para quem tiver interesse, onde é que acha esse tipo de coisa, porque nem é todo mundo que tem acesso, mas é uma coisa que eu acho que é interessante levantar, o pessoal entender que é uma possibilidade, que não é, tipo, você não tem que escolher no escuro, que tem esse auxílio aí. Muito legal. Por sorte, eu fiz esse estágio com a Mona Lisa Muniz, de orientação profissional. Na verdade, a gente tem um caderno de estágios. Então, assim, tem várias opções, né, todo ano. Então, não é sempre que vai ter algum aluno da psicologia que já tinha feito esse estágio. Mas, por sorte, acabou que eu fiz esse estágio no terceiro ano. Esse estágio, a gente abre, né, no primeiro semestre, a gente abre para pessoas do cursinho da UFSCar. Então, a gente dá a possibilidade das pessoas fazerem orientação profissional, a gente aplica os testes. E a nossa orientação profissional, ela não é em um encontro, elas são vários encontros, porque a gente faz alguns testes psicológicos, como o SDSS, que é o de profissão, que você vê se a pessoa tem um perfil mais analítico, mais artístico, mais para ciências humanas, exatas. A gente faz um teste BFP de personalidade, para ver se a pessoa é mais extrovertida, se é mais introvertida, quais são, assim, alguns traços da personalidade daquele indivíduo. E a gente também trabalha com as opções que o indivíduo traz. Por exemplo, a pessoa fala, inicialmente eu quero fazer química, quero fazer engenharia química e quero fazer física. A gente trabalha toda a grade dessas matérias, dessas áreas de conhecimento, né? Então, a gente mostra para ele o que ele vai ter, o que ele precisa ter para ter um bom desempenho. E, ao final, a pessoa fala se ela segue querendo aquilo ou se ela gostaria de trabalhar alguma outra grade. Então, a gente também capacita o indivíduo para ele começar a pesquisar um pouco mais sobre esses cursos, né? Então, é uma orientação profissional bem mais ampla do que simplesmente orientação vocacional, que você vai lá, fala assim, seu perfil é esse, então você tem mais vocação para isso. Inclusive, a orientação vocacional já caiu em desuso, né? Hoje em dia, a gente fala orientação profissional mesmo. E a gente abre, então, para o pessoal do cursinho da UFSCar. No segundo semestre, a gente abre para o pessoal da graduação que está em dúvidas sobre essa disciplina, né? Sobre o que está fazendo, se gostaria de mudar de área ou não. Então, chama reorientação profissional. Porque muitas pessoas que escolhem o curso, às vezes, não têm maturidade suficiente e acabam vendo que não é o seu perfil. Então, elas fazem essa reorientação profissional. Algumas vezes, trata-se só da gente adequar os estudos dela, falar assim, então, quando você se formar, você pode escolher fazer isso, aquilo, outro, ou realmente mudar completamente de área. Mas, infelizmente, no momento na UFSCar, a gente não tem esse estágio aberto, assim, para todo o público, é mais para o público interno. Mas, assim, a gente tenta fazer projetos que abarcam a comunidade. No meu ano, por exemplo, a gente foi dar palestras numa escola estadual de São Carlos, a gente foi na feira de profissões falar sobre profissão, e a gente também fez orientação profissional em grupos, né? A gente, então, fez com os grupos. Mas, realmente, é um serviço que você também pode optar por fazer numa clínica particular, que tem vários psicólogos que fazem orientação profissional.
Cara, Bacana, a eu Gabi é a gosto melhor de... pessoa do curso mesmo pra gente trazer, porque ela quase fez todas as opções do curso, então eu duvido que você não quer, agora que você tá vendo, você não quer fazer psicologia, você quer com certeza fazer na UFSCar, com certeza. Quem quer fazer psicologia, claro, quer fazer na UFSCar, porque a UFSCar é a melhor do Brasil. Nada... Brincadeirinha. Não quero Tá, enviesar. tá. Mas, ó, então, finalizando o primeiro bloco que a gente chama, que é aquele pré-faculdade, que era como da Denise, como escolher o curso, como é que estudou, como é que achava que era a faculdade e tal, você já falou bastante sobre isso. Vamos entrar na Denise Pichetti agora. Você entrou na faculdade, qual que foi o primeiro choque que você teve quando você chegou na faculdade? Você achou que era, tipo, te assustou, te espantou, que você achou que era legal, você achou que era diferente? Qual que foi? Primeiro choque. Então, eu vim para UFSCar para morar no alojamento. O primeiro choque é você ir lá com várias pessoas que você não conhece. Você tem um espacinho lá para você colocar suas roupinhas e você sobe na sua cama, né? Você pega na escada, sobe na sua beliche e você fala: Meu Deus, agora sou eu e Deus. E cadê a minha mãe para fazer meu almoço, minha janta? Quem que vai lavar minha roupa? Socorro. Então, o primeiro choque é: agora sou eu por mim mesma, né? O segundo choque é quando você começa a frequentar a vida social da faculdade, né? Festa estranha, com gente esquisita. Então, né, você começa a conhecer novas pessoas, pessoas que às vezes têm opiniões diferentes, que você tem que aprender a respeitar, pessoas que têm vivências diferentes da sua, que você aprende a conviver. Aí o terceiro choque, você senta, né, para ter a aula, e aí aqueles professores que você fala assim, meu Deus, né? O conhecimento deles é uma coisa que transcende, porque você acha que você nunca vai atingir aquele nível, porque você acha que é uma coisa extremamente difícil. Claro, você saiu do ensino médio, suas vivências eram muito diferentes. Então aí começa as grandes falhas da vida. Vou contar uma muito engraçada para vocês. Na aula de sociologia, eu levantei meu dedinho, né? Sempre fui muito participativo, muito falante. Falei para o meu professor de sociologia, mas e a doutrina Marx? Aí o professor falou assim: doutrina Marx? Ele era Jesus Cristo, por acaso? Ele andava com um cajado, doutrinando as pessoas por aí? Não, isso é uma coisa que muitos confundem. Aí ele foi explicar que muitos confundem o marxismo com uma doutrina, né? Quando a gente estava tendo aulas, né, de sociologia, aí ele explicou que, na verdade, o marxismo faz parte dos clássicos da sociologia, então é uma teoria. Então, quando a gente sai do ensino médio, a gente vem carregada também de coisas que a gente conhecia como senso comum e agora a gente vai ter contato enquanto teoria, enquanto filosofia, enquanto clássicos da sociologia, enquanto ciência, enquanto paradigma, enquanto construto. Então, você vai começar a ter um choque com tudo isso. E isso provavelmente vai ser uma das dificuldades que você vai encontrar até você ajustar, você entender, você ter as leituras. Então, foram esses três choques. Cadê a minha mãe? Quem que é esse povo? E, meu Deus, esse homem vai me matar. Só para resumir. Melhor resumo até agora registrado, senhores. Além desses três. Perdão, eu me perdi aqui. Tá, lembrei aqui. Esse primeiro impacto, e como você lidou com ele, tipo, no primeiro ano? Como é que foi o seu primeiro ano, né? Que provavelmente foi de mais mudanças, porque você vai do ensino médio para a faculdade na moradia também, né? Como é que foi o primeiro ano para você na faculdade? Eu chamaria de adaptação ao meio, né? Então, meu primeiro ano foi. A primeira semana achei que eu não ia sobreviver, tinha acabado toda a minha roupa, como é que eu ia lavar? Mas aí eu descobri que tem como lavar sem a mãe. Aí, uau, abriu-se o mundo. Aí, depois a preocupação não era mais a roupa, era se eu ia passar nas disciplinas ou não. Então, se você já começa a construir uma rotina de estudos, aí depois disso, você conciliar sua vida acadêmica com saúde mental, com você também ter uma vida social, você poder aproveitar as várias oportunidades que a universidade traz. Porque também uma outra parte é você também fazer amigos, você ter experiência, você participar de reuniões que são extra-acadêmicas, com coisas que você se identifica.
E também você participar de lazer, diversão. Pode ser festa, pode ser ir comer um lanche com um amigo, ir no shopping, tomar um sorvete. Várias coisas que devem ser conciliadas também com a vida acadêmica, porque a vida acadêmica é estressante. É uma parte que você está construindo novos repertórios, que você está aprendendo novas coisas. Então, você passa por estresse. Então, nisso tudo, você tem que conciliar também com uma diversão, com saúde mental. E, Pensando. Muito bom, então. Pensando nisso que você falou, Denise, que você. Primeiro ano você foi morar ali na Moradinha e tudo mais, eu acho que é legal você falar um pouco como é que você se manteve aqui na UFSCar, porque você estava em outra cidade e tudo mais, escola pública. Isso é legal o pessoal entender que também, tipo, não é só você entrar, também tem como se manter. É legal você falar sobre isso também. Exatamente. Então, como eu fazia parte de um público que era um pouco mais baixa renda, um pouco bastante baixa renda, eu não tinha condições de pagar o aluguel aqui em São Carlos, eu não tinha condições de várias coisas, né? Que é inerente ao fato de você estar mudando de cidade. Então, você tem todo o processo de tentar uma bolsa moradia, e o primeiro ano você acaba ficando na moradia UFSCar. Também tem outros componentes da manutenção, não é só apenas morar. Na UFSCar, você tem 3 oportunidades para se manter. Você tem a bolsa moradia, que é você morar no alojamento da UFSCar ou você ter um dinheiro para pagar o aluguel por mês. O segundo componente você tem a Bolsa Alimentação, que é o restaurante universitário, o RU, que você pode comer todos os dias lá, então o almoço e janta é garantido, e hoje em dia é muito melhor, porque ainda tem o café da manhã incluso, e também abre nos fins de semana, genial, ótimo, uma grande conquista do pessoal aí, que lutou muito por isso. E a terceira coisa são bolsas de atividades, que é um montante que você ganha por mês para fazer algumas atividades. Tem, por exemplo, a Liga da Leitura, que você pode ficar como monitor, você pode ficar na secretaria de algum curso, fazendo algum tipo de estágio, poucas horas por semana, que isso não vai atrapalhar seu desempenho acadêmico, e ao mesmo tempo você ganha lá uns R$ 220, eu acho que é a bolsa de atividade por mês, e isso também ajuda com você comprar outras coisas, né? Por exemplo, tem o Xerox, que às vezes você tem que tirar. Claro que hoje em dia é obsoleto o Xerox, né? Quase tudo você tem o PDF, você consegue. Então, já não é um gasto que se preocupa tanto. Mas tem o salgado, né? Que a gente não vive sem salgado e café. Então, para uma pessoa que não possui renda, que precisa realmente de auxílio, esse dinheiro poderia estar ajudando com algumas coisas extras de despesa de vida, o ônibus. Meu primeiro ano na UFSCar foi um pouco solitário, né? Eu fiquei mais no alojamento, não saía muito, ia para as aulas, só que a UFSCar ela é um campus muito lindo, oferece muitas coisas, né? Eu caminhava muito pelo campus, tem a piscina que você pode ir lá passar um tempo de lazer, tem também as atividades que você pode fazer ginástica, que tem vários tipos de atividades extra, também tem a atlética que oferece esportes de diversos tipos, só que eu sempre fui péssima em esportes, então eu fazia a boa e velha ginástica lá com os idosos, junto com os idosos. É verdade, gente, eu fazia mesmo. E adorava. Também tinha aula de yoga. Então, o campus oferece muitas coisas. Do lado tem o zoológico, que é quase o quintal da sua casa, né? Para quem mora na moradia, porque o zoológico é logo no fundo. E também tem a pista de corrida também, que é quase no quintal da sua casa. Então, para quem mora na UFSCar, mesmo a pessoa não saindo da UFSCar porque já mora lá, já tem as aulas lá, já tem uma ampla gama de atividades para fazer. Então, a UFSCar é uma universidade maravilhosa nesse sentido. Eu estou fazendo muita propaganda da UFSCar, mas isso se aplica também a outras universidades que também têm programa de permanência, viu? Não é só a UFSCar. Eu falo um pouco mais do que eu conheço. sim, a UFSCar realmente merece. Ajuda muita gente, todos esses programas que a UFSCar tem, né, de moradia e tal. E é legal lembrar também que do auxílio atividade que você falou, né? Uhum. Não é só também para salgados e tal, mas também é interessante lembrar que, tipo, tá, você mora na moradia, não paga contas, mas também você tem que comprar, sei lá,
comida de vez em quando, você tem que comprar, sei lá, shampoo, que são coisas bobas que você não precisa. Básicas. E quando você tem aqui, você tem que comprar, tá ligado? Você tá morando sozinho e tal, que na sua casa só Exatamente. aparece, na sua casa só tem, e você não sabe como tem, tá ligado? É mágico, né? É Não, isso exatamente. você nem entra nas discussões para quem limpa a casa, quando você mora com um monte de gente que você não conhece. Que é os clássicos. É o Mas é legal. clássico. O que a Denise falou é legal, porque, tipo, eu lembro muito claro pra mim, tipo, eu no ensino médio e tal, e você, sua imagem de universidade é dos filmes que você vê. E ela falando da UFSCar me faz lembrar que é muito parecido com filme em muita coisa, tipo, realmente tem um monte de grupo que dá pra você ir lá jogar bola se quiser, dá pra você ficar na piscina, tem um zoológico do lado, tem, tipo, um monte de coisas além da aula pra você fazer, e é legal a gente levantar isso, ainda mais com a Denise, que é o caso de, tipo, escola pública, entrou, se manteve com as bolsas e tudo mais, que mostra pro pessoal que vem de escola pública, que a gente sempre bate muito nessa tecla aqui, e sinto muito, a gente vai continuar batendo infinito, que o pessoal de escola pública também pode, que é um universo maior do que a gente pensa, tipo, é só um passo que as pessoas não deixam tão claro pra gente que é possível de dar, mas que dá para dar o passo. E não é tão trivial, não é como se fosse só se esforçar, tem outros fatores, mas tá ciente disso é um primeiro passo bem importante, né? Uhum. E que também não são só aulas, né? Acho que é interessante demais, porque eu pelo menos, antes de entrar na faculdade, primeira aula, é só isso que ia ter. Eu passava o dia estudando, volto para casa e tem 1000 coisas para fazer na universidade. E não só na universidade, né? São Carlos especificamente, também um pouco de propaganda da UFSCar. Tem aqui o campus também da USP, então tem aula de dança na USP à noite, tem aula gratuito, curso gratuito de alemão, de inglês, de francês. É muito bacana. E para quem assim tá afim de aprender alguma coisa, de fazer alguma coisa, não falta oportunidade, a menos, né, na pandemia, tá tudo meio parado, então Os bichos novos devem dar as tristões. Nossa, sim, eu imagino que sim. E no primeiro ano você entrou em algum grupo, Denise? Além desse trabalho que você falou que tinha e tudo mais, que dava essa renda extra, você entrou em algum grupo de extensão, na psicologia? Como é que foi seu primeiro ano sobre o curso, assim? No meu primeiro ano, eu fiz Jovens Talentos para a Ciência, que foi uma prova que teve, né, da CAPES, para você começar a fazer iniciação científica. Então, eu já fiquei muito mais tranquila na questão financeira, porque era uma bolsa de R$ 400 por mês, e a gente já desenvolvia atividades de pesquisa. Fora isso, uma coisa que é muito meu perfil, eu fiz o Alegrologistas, que é os psicólogos da alegria, a gente ia nos hospitais, né, vestidos de palhaços, a gente era os palhaços do primeiro ano, né, então era palhaço mesmo, literalmente, e era uma coisa que eu gostava muito, porque tinha muita coisa da expressão artística, do psicodrama, de você incorporar um personagem, de você ir lá trazer um pouco de conforto num ambiente que é extremamente aversivo, que é o hospital, e você se divertir um pouco com as pessoas, né? Porque, assim, parte da psicologia é também você modificar variáveis do ambiente para deixar o ambiente menos aversivo, né? Para você deixar uma situação mais prazerosa, mais agradável. Uma pessoa que se encontra numa condição de saúde frágil, às vezes esse momento de entretenimento faz parte também para eles da saúde mental. Então, também é uma intervenção em psicologia. Cara, que extraordinário. Eu que tô querendo fazer psicologia agora. Porque eu não tenho mais tempo, mas poxa. Mas é porque eu programei seu cérebro enquanto você estava... Naturalmente. Eu não sei como é que você não pensou nisso, João. Pra mim é óbvio. Caraca, é porque ela pegou no cérebro. Enquanto eu tô falando aqui, ó, tem Jequiti piscando, daqui a pouco vocês vão querer comprar várias coisas. Eu sabia que eu devia ter comprado meu chapéu de alumínio, colocado na minha cabeça para evitar esse tipo de coisa. Eu falei antes, a gente tem que estar preparado. Ela tá lendo todo o nosso pensamento, ela já sabe as perguntas. Por isso que as respostas estão vindo boas. Exatamente. Ela sabe tudo que a gente vai fazer. É trivial para ela. Mas beleza. Antes da gente ir pro negócio, da gente ir pros veteranos, aí o João puxa a pergunta. Tem alguma outra coisa que você lembra do primeiro ano que você acha que é legal colocar aqui? Acho que no momento não. Eu acho que o primeiro ano a gente já falou muito, sabe, sobre os primeiros impactos, sobre as vivências e sobre a questão de se manter o primeiro ano para sobreviver o resto, né? Porque para você sobreviver o resto, você passa pelo primeiro ano. Se você não for embora correndo, quer dizer que você tem uma chance de continuar. Não é grande, mas tem. Brincadeira. Broma. Aqui, a gente está aqui para motivar, não vamos desmotivar ninguém, tá legal? Não, completamente brincadeira. E falar em motivação, né?
Se vocês forem pular para o mundo do veterano, eu ia contar para vocês da possibilidade do intercâmbio, né, que é oferecido pela universidade e que também é uma experiência muito enriquecedora. Então, por favor, pode falar disso aí, depois a gente continua aqui. Ela já leu a mente na pergunta? Como é que foi? Ela sabe, ela tá arriscada. É, porque tem que equilibrar uma piada de desmotivação, mas seguida de uma coisa muito interessante que pode motivar novamente. Estratégia. São estratégias, né? É a psicologia reversa da reversa da reversa. Várias psicologias reversas, uma em cima da outra. Exatamente. Então, a possibilidade de intercâmbio surgiu para mim no segundo ano, né, que teve um processo seletivo da SR Inter, Santander e Ibero-Americanas, né, que é uma bolsa que o Santander oferece para você fazer intercâmbio. Tem Londres, tem Portugal, tem Espanha, vários lugares. Então, o edital que abriu para psicologia foi para Espanha, Málaga. Então, eu me inscrevi, né, tem todo lá o processo, que é você escrever uma carta de motivação, você entregar alguns documentos básicos, e eu fui contemplada com a bolsa, passei 6 meses na Espanha, conheci um pouco da Europa, que fez parte da minha vivência, né, enquanto intercambista, tive contato com disciplinas que a UFSCar não tinha, então, quando eu fui montar minha grade, foi parte disso, e também foi uma coisa muito interessante, porque enquanto o aluno que se manteve na moradia, que teve que ter todo esse processo de organização, tudo isso que eu aprendi no meu primeiro e no segundo ano foi importante para eu conseguir organizar o meu intercâmbio, para eu conseguir comprar a passagem, organizar o dinheiro. Então, toda essa organização que você vai aprendendo nos primeiros anos, financeira, pessoal, você vai usando ela em outros períodos da vida, que às vezes você não identifica de imediato, mas que é muito importante. Então, teve o fato que eu recebi toda a bolsa de uma vez. Então, eu tive que manejar os gastos, assim, mensais para eu conseguir ficar em um país que eu não conhecia. Foi muito interessante essa experiência. Eu viajei para Marrocos, viajei para Itália, viajei para Amsterdã, viajei para França. E fora que eu conheci um pouco da cultura da Espanha, que é maravilhosa, que é um lugar muito acolhedor, uma culinária rica e lugares maravilhosos. Então, Deixa eu te cortar, porque eu acho que você está falando muito trivialmente de uma coisa que é espantosa. Eu vou manter. Você está falando, tipo, eu fui ali, aqui, como se tipo, você. Eu fui para Marrocos. Ela só estava com tudo. Ela recebeu a bolsa inteira para ela ir para lá, então a universidade basicamente pagou para ela ir viajar. Então ela conseguiu passar no edital, viajou para outro país, estudou tudo isso, todo esse tempo, com toda essa organização que ela está falando, por conta da universidade. Então acho que é maior do que essa sua voz tranquila e calma faz parecer. Marrocos, aí França, muito acolhedor. Ela tem que manter a harmonia da voz para manter nossa mente controlada, entendeu? Exatamente. A frequência. Mas e aí, tipo, eles depositaram, deposita tudo na sua conta, se vira aí, Denise, do segundo ano. Imagina você olha na sua conta, um dia tá 0 e no outro dia tá 20 mil reais. A sua vontade é comprar um carro e fugir para o México. Mas... Sim, eu pensei no Uno. Mas tinha o Fiat 147, que é muito resistente também. Então, tem que pensar muito. Mas voltando. Então, aí você se espanta com aquela quantidade de dinheiro. Então, tem toda a organização de você converter o real para dólar. Dólar não, no meu caso foi euro, né? Então, conversão da moeda, perdendo o mínimo possível, né? Porque se a gente não tiver atenção nas casas de câmbio, você perde muito dinheiro. Você buscando o lugar que você vai morar, o mais barato possível e mais próximo da universidade. Você semanalmente indo lá, fazendo suas compras, e também separando um pouco que você acha que você vai viajar, o tanto que você precisa também para ir para uma reunião entre amigos, tomar uma cerveja. Então, tudo isso, assim, quando eu fui para o meu primeiro ano, que eu tive aquele choque, que eu ia ter que me organizar sozinha, depois que eu me adaptei, eu vi que as habilidades que eu aprendi foi muito importante para o futuro, para conquistar novos sonhos, né? Conquistar novos territórios.
E foi assim para mim, e eu acho que eu concordo com o Léo, não é uma experiência trivial, é uma experiência tremenda, que eu gostaria que todos que fossem para a universidade tivessem a oportunidade de pleitear uma oportunidade dessa e conseguir uma oportunidade dessas, né? Porque abre muitos horizontes, você conhece novas culturas, né? Estudei com pessoas de cultura muito diferente, tive essa oportunidade de dialogar com essas pessoas, de entender um pouquinho das problemáticas de outros países, né? Então, a influência da cultura no comportamento. Então, para o psicólogo, isso é riquíssimo. Eu tenho uma dúvida, porque eu te conheço há um tempo já, e eu jurava que você tinha ido pelo Ciência Sem Fronteiras. Mas foi por. Então, um projeto do departamento, é isso? Me explica melhor como é que funciona isso. Ah, tá. Então, o Ciências Sem Fronteiras, na época que eu entrei na universidade, ele estava entrando em extinção, né, no processo de extinção. E exatamente no ano que eu entrei, já não tinha mais para o curso de psicologia, o Ciências Sem Fronteiras, né? Porque a psicologia estava no eixo de humanas na UFSCar, né? Tem essas questões dos eixos, né? E aí, como eu sempre quis um intercâmbio, eu busquei por outras universidades. Esse não foi um edital do departamento, mas foi um edital do SR Inter, né, que é a Secretaria de Relações Internacionais da UFSCar, ofereceu para psicologia, né? Então, era a universidade que estava oferecendo uma vaga para psicologia. Quem estava dando essa bolsa é o Santander. Tem vários tipos de bolsa do Santander, Santander Fórmula, Ibero-Americanas. Então, para todos que têm interesse de intercâmbio, eu sugiro também que vá pesquisando também esses editais que o Santander abre e que a SR Inter também abre. Pô, legal. E eu queria ver, eu não sei se o João vai perguntar uma coisa antes disso, se for ainda, mas eu queria saber como é que você sentiu quando você chegou lá. Você sentiu que, tipo, o nível da UFSCar em relação à universidade que você foi, você sentiu a mesma coisa? Sentiu que era mais puxado, era mais tranquilo? Como é que foi isso? Quando eu responder essa pergunta, eu já também vou entrar num outro tema que é interessante, que é a questão da diferença das universidades em relação ao conteúdo de psicologia que oferece, né? Porque, assim, talvez para a área de exatas vocês vão entender que, por exemplo, alguma universidade vai ser mais especializada em mecânica de fluidos, outra universidade, vamos tomar como exemplo engenharia mecânica, tá? Alguma outra vai ser de automação, então, eixos teóricos que a universidade é mais forte. Então, a questão do nível da UFSCar para essa universidade, que também é de excelência internacional, que é a Universidade de Málaga, tem algumas diferenças quanto à estrutura. Lá tinha uma biblioteca assim muito ampla, que era aberta 24 horas, então que você tinha a possibilidade de você estudar a qualquer momento, porque as provas eram muito pesadas, né? Então era um período muito pesado. Também tinha algumas coisas que eram oferecidas dentro do contexto da universidade, que era a faculdade de psicologia, que tinha uma estrutura um pouco melhor do que da UFSCar, né? Que é questão de sala de aula, de laboratório. Mas a UFSCar tem uma peculiaridade. O eixo análise do comportamento e pesquisa é um pouco mais forte. Então, você, quando sai da UFSCar, você sai com um pouco de conhecimento a mais sobre análise do comportamento, né? Então, tem muitas aulas sobre isso e professores brilhantes que são super especializados na análise do comportamento. Então, você tem contato com várias pesquisas, vários tipos de atividades relacionadas à análise do comportamento. E a pós-graduação também é voltada para a análise do comportamento. Então, tem vários eixos de pesquisa nisso. Então, você tem a oportunidade de fazer iniciação científica. Na Universidade de Málaga, o meu eixo mais forte era terapia cognitivo-comportamental. Então, era um outro eixo, uma outra teoria, que eu também tive a oportunidade de conhecer um pouco, e que era um pouco mais forte nesse sentido. Então, os professores eram mais especializados nisso. Quando eu falo de eixo de universidade, é uma coisa que é muito importante a pessoa que quer fazer psicologia pesquisar. Porque, às vezes, a pessoa gosta de psicologia, mas ela quer mais psicologia da saúde, ela quer trabalhar em hospital, ela quer trabalhar com saúde coletiva, ela quer trabalhar com SUS. Então, tem universidades que têm um eixo de professores mais especializados nessa área. Um exemplo é a Unifesp, que ela é muito forte em psicologia da saúde.
Ou então a pessoa quer muito pesquisa, ela quer muito trabalhar com a ciência comportamental, ela quer trabalhar muito com questões de pesquisa. A UFSCar é uma universidade que eu aconselho muito, porque ela tem uma formação muito forte em pesquisa, ensino e pesquisa. Tem pessoas que, por exemplo, gostam muito de psicanálise, que gostam muito da teoria da psicanálise, então, que não são muito familiarizados com a análise do comportamento. Então, por exemplo, eu acredito que a PUC a PUC de São Paulo, ela vai ser um pouco mais forte na área de psicanálise. Então, é muito importante você pesquisar o que a universidade oferece, o corpo docente, o maior eixo de pesquisa. Não significa que, por exemplo, na UFSCar você não vai ter contato com a psicanálise, com o cognitivo, que você não vai ter contato com as disciplinas básicas, avaliação psicológica, mas quando você vai escolher uma universidade, você tem que saber que vai ter uma área que ela vai ser um pouco mais forte, que o corpo docente vai ser mais especializado. Interessante, muito interessante, porque para quem pensa que os cursos são todos iguais, assim, tá começando a quero psicologia sobre psicologia, já mostra que não é bem o caso, né? Que tem coisas bem específicas de cada universidade, de cada curso, basicamente, né? Porque esse exemplo que você deu da engenharia, pelo menos para mim, funcionou bem. Eu acho que é legal você colocar isso, porque o pessoal que não sabia de nada, só tinha uma ideia do curso, consegue saber essa possibilidade e saber que tem que pesquisar. Você tem alguma dica para pesquisar sobre isso? Se eu quisesse fazer psicologia, o que você faria hoje, agora que você já tem mais experiência? Como é que você pesquisaria alguma coisa que você não pesquisou? O que você faria? Então, eu entraria no site do departamento de psicologia de cada universidade. Da USP, por exemplo, eu daria uma olhadinha, olharia as disciplinas que tem no primeiro, segundo, terceiro ano, porque a grade é de domínio público, né? Eu olharia um pouquinho também o currículo do corpo docente, né? Que o corpo docente estudou, se foi mais psicologia da saúde, e também tentaria ver o que eu gosto mais na psicologia. Eu quero ir para uma psicologia dos recursos humanos, eu quero ir para a psicologia comportamental, eu gosto muito de psicanálise, eu gosto muito de Freud. Então, tentar, assim, pesquisar um pouco o que você gosta dentro da psicologia, porque a psicologia em si é uma área ampla, né? Então, você pode falar de muitas coisas quando você fala de psicologia. Só que dentro da psicologia, a gente tem várias áreas de atuação. E aí que você vai ter que ver o que você gostaria de trabalhar. Você gostaria de ser um psicólogo clínico, só atender em clínica? Então, ver que universidade oferece mais suporte para isso. Particularmente, eu também posso falar que a UFSCar oferece formação para psicólogo clínico, uma formação muito boa, porque a gente tem muitos estágios, então a gente tem muita oportunidade de contato com a clínica. Pô, é bacana demais isso aí, e vale lembrar também que não é só para as particulares, para as privadas, perdão, para as públicas. As privadas também tem muito disso, né? Então, Exato. a São Camilo, por exemplo, lá em São Paulo, onde eu lá estudava, tinha psicologia, mas era ao lado de um hospital, né? Tinha um hospital privado, então, e aí tinha faculdade, então o pessoal da psicologia era focado muito, né, em clínica, não necessariamente mais, sei lá, comportamental e tal. Então, é interessante até se você for fazer psicologia, não quer fazer numa pública, ou sei lá, não convém a você, você pode também pesquisar isso em privadas, né? Universidades privadas. Exatamente. E veja bem, é um detalhe que eu tenho que esclarecer. Por exemplo, não é que você vai fazer psicologia clínica que você não vai ter o suporte da análise comportamental, da teoria. Porque a gente tem que separar também o que é a prática e o que é a teoria, né? A teoria que te orienta. Então, dentro da clínica, você pode ser um psicólogo analista do comportamento, você pode ser um psicanalista, você pode ser um cognitivo comportamental, você pode ser avaliação psicológica, avaliação neurológica. Então, tem várias áreas que você pode se especializar. Então, quando você entra na universidade, você vai começar a moldar o seu perfil enquanto profissional, né? Então, por isso que é muito importante a escolha da universidade. Sim, sim. É interessante, né? Até o pessoal que entrou cedo, porque você molda o seu perfil profissional e molda você, né? Porque a universidade molda a pessoa, porque você entra uma criança e sai outra pessoa, né? E meio que
essa é um pouco da próxima pergunta. Como é que você vê o curso depois que você se formou? Tipo, você entrou do jeito da pequena Denise lá, pré, chat, quando entrou o curso você via de uma forma, e agora que você saiu, como você vê o curso? Como você acha principalmente essas diferenças de quando você entrou para quando você saiu? Eu entrei no curso achando que a psicologia era uma coisa mágica, uma coisa transcendental, metafísica, maravilhosa. E eu saí da psicologia com uma compreensão da psicologia enquanto ciência e profissão. E eu saí ciente de que a gente precisa fortalecer a ideia na população que saúde mental é importante, e a gente precisa fortalecer na comunidade que terapia não é para louco, terapia não é para quem tem um problema específico, e a terapia é uma ferramenta importante para te ajudar no seu dia a dia, para você ter autoconhecimento, para você lidar com problemas do dia a dia, que muitas vezes ultrapassa seu repertório, suas habilidades de lidar com aquele problema. Então, a ferramenta da terapia pode te ajudar a você ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu saí com a ideia de que todo mundo precisa da ciência psicológica. Não só enquanto clínica, mas a ciência psicológica ela também pode estar presente nas empresas, né? Para entender, por exemplo, o comportamento do trabalhador, para você motivar, para você tornar menos estressante, para você diminuir o estresse laboral, para você diminuir as doenças decorrentes do trabalho. A psicologia ela pode estar inclusa também, por exemplo, no manejo de crises, situações de desastres, situação de emergência. A psicologia ela está presente muito na situação da pandemia do Covid, porque enquanto a gente não tem a vacina, enquanto a gente não tem um remédio que realmente é comprovado como eficaz, o tratamento é comportamental. E comportamento é você higienizar as mãos. Então, como que a psicologia pode contribuir para você maximizar esse comportamento, né? Para você ensinar esse repertório para as pessoas, que ensinar que é importante, de você usar a máscara, de você fazer isolamento social. Então, a psicoeducação, né, é uma coisa muito importante também. Caraca, genial. Eu queria perguntar nessa linha ainda, Denise, se a UFSCar tem algum trabalho nesse sentido, porque o que você falou é muito real. Essa visão de que dar risada, mais que hoje pra gente se tornou mais claro, mas essa visão de que ir pro psicólogo, ou psiquiatra, ou qualquer terapia é coisa de louca, não é uma coisa que a gente estende da maioria das pessoas, não. A maioria das pessoas tem algum trabalho na mente assim, quando não falar, interno ali, acho que isso acaba impedindo as pessoas de procurarem tratamento. Não sei se chama, mas meu ponto é que isso ainda não está claro. Eu queria saber se a UFSCar tem algum trabalho nesse sentido, se chegou a fazer alguma coisa em escola. Como é que é isso? Por que você acha que isso acontece? De onde você acha que vem essa distância aí? De onde que vem esse preconceito? O preconceito ele tem enraizado na sociedade, né? Ele vem de muito antes, quando você tinha lá a classificação do que é normal e do que é normal. Então, todos os que entravam dentro da distribuição normal eram os saudáveis, e aquelas pessoas que destoavam, o diferente, era o louco, era o parvo, era aquela pessoa que deveriam ser excluídas. Então, por muitos anos, as pessoas que não eram consideradas normais, e a gente diz pessoas que têm um comportamento que não é comum para o grupo, né? Como, por exemplo, uma pessoa que se interessava, por exemplo, há muitos anos atrás, um homem que se interessava por outro homem, uma mulher que se interessava por outra mulher. Então, por exemplo, o homossexual, ou então, por exemplo, a pessoa que tinha algum transtorno psicológico, como psicose, tudo isso que não se enquadrava nos parâmetros da sociedade era excluído. Então, era encarcerado nos manicômios. Então, tudo isso era objeto da psicologia, mas não dentro da sociedade. Isso daí deveria ser encarcerado. Agora, com a reforma da saúde mental, a luta antimanicomial, a gente sabe que você fechar a pessoa num contexto lá onde que ela não tem contato e que ela não é socializada, não é um remédio eficaz, não tem demonstrado eficácia para o tratamento dessas pessoas, que o mais importante é a pessoa socializar, a pessoa ter uma vida mais próxima da normalidade, e que aquela distribuição normal, que é muito boa para a estatística, que é muito importante, não se aplica à sociedade. Então, por exemplo, às vezes aquilo que a gente considera que não é normal
na verdade, não é um desvio, é uma diferença. Então, aquele padrão de comportamento ele é diferente do outro, mas não significa que ele não pode ser incorporado na sociedade. Então, esse preconceito, ele vem de muitos anos, porque a ciência psicológica, ela sempre foi associada a cuidar daquilo que não é normal, aquilo que não é, que destoa da sociedade, né? Só que, atualmente, a gente vive numa sociedade doente. Por que eu digo doente? Porque, assim, os padrões são muito altos, as pessoas, existe muita pressão para todo lado, o nosso sistema econômico, ele não é suficiente para driblar as desigualdades, então, as pessoas acabam adoecendo mentalmente. Então, a importância da psicologia nessas mazelas para a gente poder tentar intervir, para a gente tentar melhorar a qualidade de vida. Só que não é um serviço da psicologia. Distribuição de renda, dinheiro para a população se manter, para os itens básicos, isso daí também é saúde mental, porque também não vamos romantizar a pobreza, né? A pessoa que está lá pobre, se a gente trazer um pouco de conforto, saúde mental, para a gente incluir ela, já vai ser a solução? Não. A solução para uma pessoa que está numa situação de mazela também é distribuição de renda igual, acesso a bens de consumo, que também é de extrema importância. Então, tudo isso é de interesse da psicologia, né? Distribuição igualitária, comportamento humano no meio social, a cultura, tudo isso é objeto de estudo, e tudo isso a gente tenta buscar formas de intervir para tentar entender e aprimorar, melhorar. Cara, Parece que cai naquilo do pessoal, quando tá confrontado com uma pergunta difícil, tipo, como resolver esse tipo de situação, como resolver o problema que a gente passa na sociedade, com todos esses parâmetros e tudo mais, eles recorrem a respostas simples para as perguntas, sabe? Então, você não consegue entender que para você resolver o problema você vai precisar de várias pessoas atuando. Então, se o psicólogo vai lá, ele atua e não resolve, então não deve ser que ganha para o psicólogo ir ali. Vamos deixar só o psicólogo para os loucos. E aí, como o negócio é mais complexo, você não consegue andar na resolução da coisa. E eu não quero ser parte daquele grupo que é estranho, né? Então, por que eu vou no psicólogo, né? Eu não quero ser aquele louco, né? Mas a questão também é que o Léo perguntou sobre se tinha alguma coisa na UFSCar. Eu acho que a democratização da psicologia ela ocorre em vários eixos. Dentro da universidade é uma delas, mas o que está ocorrendo também é o movimento da luta antimanicomial, que tenta também trazer essa questão de que encarcerar o indivíduo, de você colocar ele num hospício não é a melhor solução é as pessoas aprenderem a lidar com a diferença, as pessoas não discriminarem. Então, para você ampliar a psicologia enquanto ciência, enquanto profissão, e como uma ferramenta que vai ser útil para toda a sociedade, ela estando doente ou não, é uma luta da psicologia, e também que participam universidades, que participam os conselhos e tudo mais. Então, esse é o movimento que a gente faz. De trazer a psicologia como uma ferramenta que pode ser útil para políticas públicas. Então, a psicologia, as áreas de atuação são infinitas. Sim, eu acho que eu sinto pelo menos no círculo social tem sido quebrado isso ao longo do tempo, sabe? O pessoal mais jovem tem menos tabus para lidar com saúde emocional e tal. Tanto que, assim, eu faço acompanhamento terapêutico há 2 anos, tá ligado? Essa semana foi sensacional. Eu saí de lá e fui arrumar meu quarto, tá ligado? É um bagulho simples assim, mas ajuda. Mas é interessante que hoje em dia eu faço 2 anos, demorei 1 ano para falar com meus pais que eu fazia, porque eles têm preconceito, tá ligado? E hoje em dia eles sabem, beleza. Mas entre meus amigos, o pessoal que tem a minha idade, a gente chama o terapeuta um do outro pelo nome, sabe? Como é que foi com o Ana essa semana? Como é que foi com o Thaís? Sabe? A gente fala pelo nome, é assim que a gente lidar com isso, de tão íntimo que já tá ficando. E outra coisa muito legal é que realmente em empresas, aqui a minha empresa também é um exemplo de empresa jovem, assim, e tal, né? Mas a gente tem a psicóloga na empresa, a gente tem acompanhamento se for necessário e tal. É muito bacana, te ajuda tremendamente, é muito diferente. E que é uma coisa que quem vê de fora acha que é algo, nossa, para quê, sabe? Perder tempo com isso. E quando você não usa o da empresa, tipo, porque eu acompanho o meu, né? Você acha que ninguém usa isso, é um negócio que fica aí, ninguém usa. E
um dia eu tive que mexer com os dados lá e eu vi o tanto de a hora apontada para trocar ideia com a psicóloga, sabe? É muito, gente, é muito necessário, assim, é algo que e é ótimo que o pessoal também está perdendo esse preconceito, sabe? Pelo menos o pessoal mais jovem, que, né, ao longo do tempo é isso que faz a diferença. E há um perfil das empresas mais inovadoras, as startups, elas terem essa preocupação com a qualidade de vida do trabalhador, com a saúde mental, porque um trabalhador com boa saúde mental, um trabalhador produtivo, ele é um agente mais ativo, é um agente que faz melhor. E agora, um trabalhador cansado, esgotado, é um trabalhador que não vai dar tudo de si. Então, investir em saúde mental tem sido um bom negócio para as startups também, porque eles percebem a importância de ter um funcionário 100% dedicado ao trabalho e em plenas condições para isso. Então, você vai ver que vai ser um perfil das empresas mais inovadoras também investir em saúde mental, investir em diversidade, investir em várias outras coisas que têm se mostrado, que estudos têm mostrado que é importante, né? Sim, sim. E Eu acho que entra um pouco, puxando para a produção, puxando mais especificamente para a ergonomia, entra um pouco um pouco que eu vi da ergonomia, acontece isso também, porque quando você fala de uma ação ergonômica dentro da empresa, de você mudar o ambiente, de você repensar um posto de trabalho, é muito complicado você mostrar o retorno monetário que você vai ter. E a lógica tradicional, e que era o que é pautado por muitas pessoas ainda como importante, é qual retorno isso vai ter. Só que o retorno... Esse trabalho de psicologia, eu me arrisco a dizer que também vai nessa linha, não é uma coisa que dá para você mensurar tão facilmente. Então tem resistência nisso. Seu áudio tá um pouquinho... O áudio ele abaixa e volta. De baixo e volta, tira o microfone ficando envergonhado. Vai ter que falar tudo de novo. Putz. O meu ponto é que é legal ver isso porque você consegue perceber que as pessoas estão começando a ver que o valor não é tão direto no espaço. Isso é um reflexo desse pensamento para mim. Do lado da ergonomia, o professor de ergonomia falava, cara, se você não consegue medir o retorno direto disso, você sabe o quanto custa um acidente na sua empresa, você sabe o quanto custa um funcionário Até o ponto do Léo, acho que vocês conseguiram entender, né? Sim, e eu vou fazer um comentário, inclusive, posso? Do ponto do Léo, às vezes é impossível ver o impacto financeiro de ações da psicologia dentro do contexto da empresa, mas outras vezes é possível. Eu vou citar um estudo aqui para você que foi feito com sustentabilidade. Então, foi aplicado um programa comportamental para reduzir, assim, para implementar comportamentos de eficiência, ou seja, você implementar aparelhos que reduzem gastos do dia a dia, né, em um hotel. Então, por exemplo, um sensor de movimento para economizar luz, você colocar a mão e a água sair para economizar água. Então, tudo isso comportamento de eficiência. Então, aí já é com a pessoa mais da engenharia, mais que entende mais da questão de implementação de tecnologia. Só que o segundo programa comportamental, a segunda parte desse programa, foi você ensinar pro funcionário e pro hóspede comportamento sustentável. Você desligar a televisão enquanto você não estiver lá no ambiente, você colocar o lixo no lugar certo, você realizar vários comportamentos relacionados à sustentabilidade. E também ensinar os funcionários e outras empresas a passar essa cultura. Então, você tornar essa empresa mais sustentável. Então, foi a implementação de um programa comportamental com pessoas da psicologia. O que aconteceu? A estimativa de economia num período de 3 anos dessa empresa foi de 1,3 milhões de reais. Então, foi muito interessante, porque assim, você manejando variáveis do ambiente de forma simples, implementando programas comportamentais, você também pode ter algum impacto no sentido financeiro. E fora isso,
você também pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma coisa muito bonita da psicologia também é a análise do comportamento aplicada, que é voltada para os autistas. Autistas são indivíduos, né, que têm um déficit de repertório de habilidades sociais e precisa de treino e também tem alguns problemas de desenvolvimento, né? Depende do grau de autismo, né? Algumas pessoas são altas habilidades, outras têm algumas dificuldades com leitura, dentre outras. Então, como o autista tem essa dificuldade de socialização, a psicologia, a análise do comportamento, ela tem ferramentas que podem intervir desde a infância para melhorar a qualidade de vida dessa criança, para ela aprender comportamento de leitura a partir da ferramenta da análise do comportamento, aprender comportamento de interação, para tornar a vida dela mais fácil quando ela for interagir no ambiente. Claro que é muito complexo, né? São várias etapas, então exige um acompanhamento próximo, que são os terapeutas de análise do comportamento aplicada, mas esse é um outro exemplo de como a psicologia também pode fazer a diferença na vida das pessoas. Só testando tá melhor. Tá. Então deixa eu colocar um ponto aqui, que se você está assistindo até aqui, seja ao vivo ou seja gravado no YouTube, a aula que você está tendo aqui, você não vai ter tão facilmente em qualquer outro lugar. Com informações muito específicas e tudo bonitinho, mastigadinho, com um monte de dica da Denise. Então, pelo amor de Deus, não precisa nem pense em like, mas compartilha e marca a pessoa que quer fazer psicologia. Ou manda para o não precisa compartilhar. A melhor psicóloga do Brasil. Exatamente. Eu fico tímida. Aqui da videochamada, para ser honesto. Melhorou. Voltando, e depois a gente pode voltar para essas coisas mais abertas da psicologia, que eu acho que é legal você falar, porque é o tipo de coisa que a gente não consegue pensar tão facilmente, que você sabe da importância, e que você sabe da importância que tem para você quando você está fazendo graduação. Eu quero voltar para a universidade e perguntar para você quais foram as 3 matérias que você mais gostou, para seguir nosso script bonitinho, não me perder. As 3 matérias que eu mais gostei? Vamos pensar. Oxe, meu Deus, eu estou velha, preciso pensar um pouco para lembrar das matérias que eu tive na que você falou. Fazia já as atividades com os idosos, né? Já tá. Eu gostei bastante de fisiologia do comportamento, gostei bastante das disciplinas de pesquisa que eu tive, então metodologia de pesquisa, fundamentos de pesquisa, e eu gostei muito, muito, muito também da minha disciplina de Psicologia Social 1. 3 matérias favoritas. Legal. Estatística não entrou mesmo. Estatística, lembrando que você teve estatística. Eu tive estatística, neuroanatomia, tive filosofia. Você não vai colocar no seu top 3 estatística. Eu não vou colocar nas 3 primeiras, mas, assim, eu posso dizer que eu aproveitei todas as disciplinas. Eu amei muito cada disciplina que eu fiz. E eu acho que eu esqueci de falar aqui também filosofia da análise do comportamento, que foi uma disciplina maravilhosa. Pô, legal. E se fosse o top 3 inverso, né? Tipo, não das piores necessariamente, mas que o pessoal do curso geralmente mais trava, assim, tem mais dificuldade. O terror, cálculo. O cálculo da biologia, você quer saber, né? Isso, exatamente. Certo. Neuroanatomia é uma matéria um pouco complexa, né? É uma matéria que você vai lá, que você vai ver o cérebro no laboratório, que você vai ver os corpos. Muita gente tem um pouco de aversão a isso, mas é uma matéria bem difícil também, que você tem que decorar muitas estruturas. Às vezes você não teve muitas aulas disso no ensino médio, então é bem difícil. Só diria isso. Só neuroanatomia. Eu vou voltar um passo atrás aqui. Pô, uma coisa que, pelo menos para mim, pegou muito quando eu entrei, e dá para fazer análise direta de qualquer curso da UFSCar, tipo, só vai mudar um pouco o tipo de sofrimento, é que tipo, é muito diferente do jeito que você estuda no ensino médio quando você vem para a faculdade. Tipo, as coisas que basicamente estudar antes da prova não funcionam na maioria dos casos. Exatamente. Pô, parece que para você foi muito mais natural, tipo, parece que você conseguiu fazer bem essa transição. Mas eu vou contar uma coisa muito legal, porque eu já entendi o ponto do Léo. Lembra que eu leio mentes? Então, é isso. Então,
teste isso aqui. A gente quebrou de propósito o microfone dele para testar. Exatamente, eu já sei do que ele está falando. Na psicologia, a gente também tem um programa que chama Programa de Capacitação do Docente para o Estudo, que é o ProEstudo UFSCar, que ensina habilidades, repertório para você aprender a estudar na graduação, que é bem diferente. A gente entende que a graduação ela é bem diferente do ensino médio. Então, no ensino médio, você estava acostumado a emitir um tipo de comportamento, então quando você chega na graduação, você precisa ter uma organização diferente, um planejamento diferente, e é justamente com isso que o ProEstudo, que é oferecido pelo Departamento de Psicologia da UFSCar, faz. Então, ele ensina o estudante a ter repertório de estudo, ter uma rotina de estudo, organizar o local que ele vai estudar, então, variáveis do comportamento de estudo que maximizam o rendimento, que aumentam a probabilidade de você ter um bom desempenho. Então, esse também foi um serviço que eu tive acesso logo no meu primeiro ano do ensino superior. Então, foi uma coisa que facilitou muito minha vida. Eu tinha minha rotina de estudo muito bem estruturada, eu tinha tudo certinho, organizado, quando fazer. Eu não fazia o trabalho nas vésperas, a maioria deles, viu? A maioria deles eu não fiz na véspera. E foi o que me ajudou a passar pela graduação com mais tranquilidade. E neuroanatomia, ela tem a peculiaridade de ser uma matéria, assim, que não é do nosso departamento e que realmente tem um grau de exigência muito grande. Então, por isso que sempre um aluno da psicologia vai lembrar dele. Então, muitos alunos da psicologia passam muito bem pelo curso, porque a gente também tem muitas ferramentas, né, para ajudar a gente nesse contexto. E a gente oferece essa ferramenta também para outros alunos de graduação, né? Então, a gente tem lá a salinha do ProEstudo, onde as pessoas podem nos procurar para fazer planejamento de estudo, para aprender sobre comportamento de estudo. Então, é mais uma área que a psicologia também atua, para você aprender a se organizar para realizar estudo. É incrível que a psicologia é um departamento não bom não só para os alunos da psicologia, mas também para toda a universidade. Exatamente. É legal ali para a universidade funcionar também. E você acha que tem algum, tipo, perfil de pessoa que cursa psicologia, tipo, pela experiência que teve, pessoal que você conheceu no curso, e você tem até a experiência do perfil do pessoal, sei lá, se tiver um perfil de Málaga, né? Existe um perfil do estudante de psicologia? Não diria que existe o perfil do estudante de psicologia, viu? Você pode fazer o que você quiser, o que você se sentir preparado. Então, assim, o curso de psicologia ele não é homogêneo, vai ter pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, com interesses diferentes. Então, assim, por exemplo, tem muitas pessoas que têm crenças. Nossa, mas você é psicóloga, você deveria ser mais calma. Tem muitas pessoas que têm já a preconcepção de como a gente deveria se comportar por causa que a gente é psicólogo ou porque a gente escolheu uma profissão. Isso daí tem que cair por terra. Antes de você ser psicólogo, engenheiro, ser biólogo ou qualquer coisa, você é ser humano. Então, você já tem o comportamento que você já aprendeu ao longo da sua vida. Isso daí não vai mudar porque você tem uma profissão. Então, por exemplo, eu tenho um perfil um pouco mais acelerado, um pouco mais ansioso. Então as pessoas acham, mas nossa, você é psicóloga, você não deveria ser ansiosa. Não, eu sou psicóloga, eu sei todas as ferramentas, mas antes disso tudo, eu sou ser humano. Se fosse tão fácil assim, só fazer psicologia e você já conseguisse se alterar por completo, vamos todo mundo fazer psicologia. Então, o comportamento humano realmente é complexo. Às vezes, o que o médico, por exemplo, não consegue se operar, o psicólogo também não consegue se autotratar. Então, o psicólogo também precisa de terapia, né? Uma coisa importante de ser falado aqui. Então, eu não diria que tem o perfil do psicólogo. Todo mundo que tem interesse em fazer psicologia e que tem interesse pelas matérias, independentemente se seja introvertido, extrovertido, pode estar fazendo o curso, pode estar aproveitando o seu perfil para qualquer área de atuação que seja. E se tivesse também que ter só gente saudável psicologicamente fazer psicologia, não ia ter mais curso, né? Ia ter mais aluno no curso. Até porque, me diga, nesse contexto que a gente está vivendo, quem é saudável psicologicamente? Eu não sou, garanto que eu não sou. Eu também não entrei nesse balaio saudável. Troquei o microfone agora, hein, gente? Agora vai.
Momento. Agora vai, Brasil. Até parece um podcaster com esse microfone bonitão aí. Tá vendo só? Eu mudei o microfone, fiquei igual o Binão, que vocês não estão vendo, mas tá com o microfone igual, não sei nem se estão vendo na tela. E, Denise, eu queria ver com você qual que você acha que é o futuro da psicologia. Depois de você ter colocado por terra a nossa pergunta sobre perfis, que agora não sei se a gente vai fazer para os outros convidados na segunda temporada, vamos ter que bolar outra forma, porque você já falou que não tem perfil, já deu uma aula aí, tô até sem graça de ter a pergunta. Não, é importante perguntar. Você acha que é o futuro da psicologia? Como é que você vê a área como um todo? O futuro da psicologia é se desenvolver enquanto ciência e profissão. Agora, a gente tem que se perguntar qual que é o futuro do nosso país. Nosso país vai estar investindo em ciência? Nosso país vai estar investindo na ciência psicológica? Nosso país vai estar aproveitando todo esse conhecimento para políticas públicas? O nosso país vai estar entendendo, por exemplo, sobre os resultados que a gente demonstrou e vai estar fazendo a coisa certa ou vai estar falando um tanto de besteira, como atualmente está fazendo? Por exemplo, a gente tem um chefe de Estado que fala aos quatro ventos que terapia é pau de arara, por exemplo. Então, a gente tem, assim, um subaproveitamento dessa ciência e dessa tecnologia que poderia estar ajudando muita gente. A gente tem um outro problema gravíssimo. Novamente, adivinha quem? Nosso chefe de Estado falando que deveriam se separar alunos da educação especial de alunos regulares, quando, na verdade, estudos têm mostrado ao contrário, que essa socialização é importante, mesmo que, por exemplo, tenha um ritmo diferente, o importante é ter educadores especiais lá, preparados para dar uma assistência, mas que a socialização é uma coisa extremamente importante. Então, o futuro da psicologia é bem claro, ela é uma ciência, ela vai se desenvolver enquanto uma ciência. Agora, qual que é o futuro do nosso país? É isso que a gente tem que se perguntar. Ela não para. É uma aula atrás da outra. Não, e isso é legal porque eu acho que até legal com o que ela falou do... Você me corrija se eu estiver errado, Denise, mas você falou que o Ciência Sem Fronteira tinha acabado já para porque acabou primeiro para humanas, depois para exatas, não foi uma coisa assim? Sim. Que era, assim, que tem muito desse preconceito que eu acho que cai um pouco naquilo que a gente falou de as pessoas terem muito essa cabeça de que matemática, porque 1 mais 1 é sempre 2, matemática tá certa, e as outras ciências, por não ser assim, a Denise chega lá e fala tem que ficar feliz e pronto, é assim que funciona. Exato. Ela deu uma falhinha no microfone aí, eu espero que não. A única pergunta que está aqui é pesquisa ou atender em clínica? E eu queria te fazer essa pergunta. Você é pesquisadora, né? E você quer manter como pesquisadora. E, eu queria saber quais são as diferenças, assim, basicamente, entre as duas. Eu não vou perguntar como você prefere, porque claramente você prefere pesquisa, né? É isso que você faz. Mas quais são as diferenças, principalmente para quem vai seguir pesquisa ou quem vai seguir atendimento em clínica, né? E qual que você escolheu? E por quê? Já vendo se meu microfone está funcionando aqui. Ok. Desculpa. Vamos lá. Pesquisa é uma habilidade, é uma ferramenta. Então, a pesquisa, quando muitos aprendem no primeiro ano, eles torcem o nariz. Só que eles não entendem que vai ser uma habilidade importante para o resto da vida. Você, enquanto psicólogo, enquanto cientista, enquanto chefe de recursos humanos, você tem sempre que estar atualizado, entendeu? Você sempre tem que ter conhecimento. O conhecimento, ele modifica, então você sempre tem que buscar pelo conhecimento. Então, a pesquisa é uma ferramenta extremamente importante para isso, né? Então, por isso que quando ensinam ela no primeiro ano, ela não ensina no primeiro, no segundo ano, até no terceiro, e quando você faz iniciação científica, não é simplesmente porque quer formar um pesquisador, só por isso, mas também está te ensinando um perfil que vai te ajudar você em qualquer área que você escolher. Se você for um bom chefe de recursos humanos, você sempre vai estar buscando novas estratégias, você vai se atualizar o que a literatura tem mostrado que é uma prática importante.
Se você for um bom psicólogo clínico, você vai ter que se atualizar nas estratégias de clínica, nas estratégias que estão sendo usadas, no que está mais recente, que a literatura mostra que tem evidências que funciona. E isso também vai acontecer para o pesquisador. O pesquisador ele tem que estar buscando conhecimento, ele tem só que o pesquisador científico, ele é um perfil diferente, ele vai lá, ele vai testar hipótese, ele vai fazer experimento, ele vai fazer busca, ele vai fazer entrevista, então é um perfil diferente. Então, a pessoa que escolhe a carreira acadêmica, ela vai desenvolver a pesquisa. Só que a pesquisa é uma habilidade importante, a gente não precisa escolher entre um e outro, né? Sempre tem que ter os dois. O perfil analítico é extremamente importante, qualquer que seja a profissão que você escolhe. Eu escolho a pesquisa porque eu amo a área acadêmica, eu amo a ciência, eu amo fazer meus experimentos, eu amo dar aula, que é um sonho particular meu, eu adoro ensinar. Então, por isso que eu escolho... Obrigada. Essa habilidade eu admito. Tô brincando. Mas é isso. Então, para aqueles que escolhem a área acadêmica, no Brasil, o pesquisador científico está muito alinhado também com o cargo de professor. Então, você escolhe a carreira acadêmica, você escolhe muito mais do que ser pesquisador, também ser um professor. Você passa aquele conhecimento, formar novos psicólogos e formar novos pesquisadores. Eu vou ver se meu microfone funciona agora, mas eu coloquei isso para você porque a carreira de pesquisa não é uma coisa que a pessoa entra na faculdade pensando, né? Não entra em psicologia falando, vou trabalhar com pesquisa. Então surgiu dentro da faculdade. Eu queria ver com você como é que surgiu isso. Você já tinha isso? Você falou de ser professor, você já tinha isso? Então, vou entrar para virar professora universitária, alguma coisa nessa linha? Não, eu aprendi na universidade. É que no primeiro ano, a gente tem matérias de pesquisa, né? A gente tem matérias de fundamentos de pesquisa, fundamentos de metodologia científica, filosofia da psicologia. Então, se a gente entende da filosofia da psicologia, a gente entende como que foi formada a ciência psicológica, né? Através de teoria, e também da experimentação. Então, quando a gente vai entender a psicologia, a gente tem que voltar em como ela foi construída. Então, foi aí que foi surgindo o meu amor pela psicologia, os primeiros experimentos, os estudos que mudaram a história da psicologia. Então, eu achei muito interessante e falei, eu gosto disso, eu gosto de fazer pesquisa, e fui, ao longo da minha vida acadêmica, desenvolvendo essa habilidade de pesquisadora. Tanto no primeiro ano, quando ganhei uma bolsa de iniciação científica no Jovens Talentos para a Ciência, da CAPES, quanto ao longo da minha graduação. Eu tive bolsa FAPESP e também atuei como assistente de pesquisa. Então, eu tenho uma história com a pesquisa, e isso veio de como eu aprendi a formação da psicologia, os primeiros laboratórios de psicologia, as controvérsias, tudo que a gente tem que aprender para entender o que é a psicologia. Porque vai muito daquilo também de você, você entrou em psicologia por um motivo, e quando você chegou lá, você viu que tinha outras possibilidades, e aí você tomou outra decisão lá dentro. Você vai tomando várias decisões sobre a carreira, no fim das contas. Exatamente. Né? E é o que vai acontecer com todos. Vai entrar, vai achar que, por exemplo, engenharia química é uma coisa, e a pessoa vai ter contato com uma disciplina de laboratório, vai ter contato com desenvolvimento de materiais, vai ter contato com vários tipos de possibilidades de atuação, e assim vai mudando o seu perfil, de acordo com as suas preferências. Eu acho que, senhores, acho que a gente cobriu tudo. Tem algum ponto que ficou faltando aí? Bino, João, Deli, você acha que faltou alguma coisa? Cara, eu acho que uma coisa que eu me lembrei agora, na verdade, é que a gente tá falando sobre, né, nossas psicólogas, e aí ele falou que a minha eu atendo já há 2 anos, então eu conheço ela pessoalmente. Eu ia pessoalmente, conversar com ela e ir embora. Aí na pandemia a gente tá para uma distância. E esse meu amigo, ele começou já à distância, e era da Bahia, e ele mora aqui em São Carlos. E ele planeja manter esse tratamento. E eu acho que é alguma coisa que depois disso da pandemia, porque muita gente, eu acho, começou muito tratamento, porque foi incentivado, pelo menos eu vi muito disso. Pelo menos, eu acho que vai ter muito estudo sobre esse tratamento à distância, esse tratamento sem a física ali, sem aquele rolê de
sabe? Tipo, o freudiano deitado naquele rolezinho enquanto o cara fala e ela... Vai ser... o que você acha, Daí? Só um comentário. Só. Tem uma boa notícia para você, já começou faz tempo, viu? Esses estudos sobre telepsicologia, telesaúde, teleatendimento. Então, a gente tem na literatura já alguns estudos que apontam que falam sobre isso, né? Sobre atender à distância. Tem as vantagens, né? Que você aumenta a probabilidade da pessoa estar presente, porque como a pessoa tem esse conforto de poder estar na sua casa, no espaço, né? Ela vai lá, liga a câmera, ela tem esse atendimento, então não tem deslocamento até o consultório, que ajuda muito, principalmente em regiões muito grandes, como São Paulo. Então, é uma forma de você ter acesso à psicologia. Tem suas críticas, né? Porque, assim, nada como o contato direto, para você ter acesso ao comportamento não verbal, para você ter acesso às reações, para você ter um contato mais próximo. Então, claro que a boa e velha psicologia do consultório é uma ferramenta extremamente importante, tem todas as suas vantagens de proximidade, mas o que a gente descobriu, não só agora na pandemia, mas desde muito que a gente está estudando sobre telesaúde, é que é possível a gente oferecer essas ferramentas de uma modalidade de distância e ainda ter, assim, um bom resultado, um bom prognóstico, né? Porque você está dando assistência para aquela pessoa, você está dando um espaço de escuta, você está encaminhando, você está analisando aquelas variáveis, então você está tentando ajudar a pessoa a ter ferramentas mais eficazes para lidar com aquelas situações aversivas que ela está apresentando, e isso é extremamente importante. Uma desvantagem pode ser na questão da privacidade, né? Porque muitas vezes você não vai ter um ambiente onde você vai se sentir à vontade para falar tudo o que você precisa. Se você estiver sozinho na sua casa, tudo bem, mas às vezes você compartilha com a família, então você está contando alguma questão que é sensível para você, tem alguém na sala, alguém na cozinha, alguém no seu próprio quarto atrás de você, só que não é real, tô brincando. Eu tô vendo alguma coisa aqui atrás que eu não tô vendo? Né? Então, mas tá mexendo aí. É verdade. É verdade. Eu tô brincando. Mas a questão da privacidade, ela é muito importante, viu? E é uma das coisas... Não dá pra você chorar, né? Com a sua mãe cozinhando, né? Sem sua mãe entrar e falar que você tá chorando, cria vergonha, vai lavar a louça. Arruma esse quarto, esse tipo de coisa. Pessoalmente, realmente, eu prefiro no consultório só. Faço os dois, eu prefiro no consultório. Mano, acho que foi tudo, descobriu tudo, foi sensacional, Dri. Brigadérrimo por toda essa aula que você deu pra gente aqui, por tudo Eu que você agradeço. trouxe. E você trouxe também pro pessoal que eu tenho certeza que alguém quer fazer psicologia, teve aqui um material da maior qualidade possível, assim. Ainda mais se quiser fazer na UFSCar, porque, né, falou muito bem. Duplo material. Um duplo material, exatamente. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, eu acho isso muito importante. Eu não tive acesso a essa ferramenta quando eu fui escolher meu curso, porque eu já tinha decidido mesmo, então também não precisava, estou brincando. Mas é uma coisa... Não, agora, brincadeira à parte, é uma coisa que ajuda muito a clarear coisas que eu tinha muita dúvida, como bolsas, que teve muito sofrimento até eu conseguir as informações que eu precisava. Então, agora que as pessoas tendo acesso a essa informação, às vezes reduz um pouco o sofrimento. Então, eu estou preocupada com o vestibular e onde eu vou morar. Então, agora eu me preocupo só com o vestibular. Depois eu vejo onde que eu vou morar, porque eu tenho essa possibilidade. Sim. Então... E é interessante também, até para quem já quer saber o curso. O Léo, nós entramos juntos, né? E na época a gente sabia o curso que queria, sabia que queria na UFSCar, e a gente só queria saber informação da UFSCar, sabe? Só queria saber coisa. E não tinha nada. Não tinha. E às vezes a gente até sabe o curso que quer, tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida. Mas eu só queria saber um pouco mais, quer saber como é que vai ser minha rotina lá, o que eu vou fazer, para quem eu posso perguntar, inclusive, gente, se quiser perguntar alguma coisa sobre o curso de psicologia, sobre bolsa, sobre qualquer coisa, mande pergunta aqui pra gente, a gente pergunta pra Denise, a gente pode ajudar de toda forma possível, beleza? Beleza. Então, eu acho que é isso. Acho que agora o pessoal que já estava procurando sobre psicologia na UFSCar e achou aquele curso institucional com as informações gerais, já tem o vídeo agora com as informações mais
mais dentro da coisa mesmo, mais de como é que funciona. Agradecer a Denise de novo, que o João já agradeceu. Agradecer, João. Agradecer o Binão também, que não está nas câmeras hoje, mas que está aí, gente. O Júlio não está amarrado, ele está bem Hoje ele sensal. tá especialmente bonito. Eu sinto muito que vocês Tá estão vendo. absurdamente bonito. Acho que Obrigado, ele fez obrigado. de propósito. Então, gente, até o próximo episódio. E é isso. Valeu, gente. Forte abraço. Tchau, tchau. Foi um prazer, galera. Tchau, tchau.